Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Uma das responsabilidades de um órgão de soberania é mostrar para que serve. E nós podemos, no final deste processo orçamental, dizer que a Assembleia da República, ao contrário do que aconteceu com muitos outros governos, mostrou para o que serve e não deixou para o Governo as suas responsabilidades. O Orçamento de Estado para 2017 é agora melhor, na sua versão final, que será aprovada dentro de momentos, do que aquela proposta que o Governo entregou na Assembleia da República há pouco mais de um mês atrás. Orgulhamos-nos do trabalho que fizemos até essa entrega do Orçamento de Estado na Assembleia da República, mas também nos orgulhamos do trabalho que, na especialidade, com abertura, com franqueza, com diálogo, mas com persistência também, conseguimos travar para chegar a este resultado. Neste período, no debate da especialidade, mostramos que era possível fazer melhor. Hoje, a proposta do aumento extraordinário das pensões é melhor do que era no passado. Aumenta 10 euros para todas e todos os pensionistas até ao IAS e meio, 640 euros, e não deixa para trás, porque aumenta em 6 euros aquelas pensões mínimas das mínimas, que eram as únicas que tinham visto descongelados os seus rendimentos ao longo do período da Troika. Aumentamos a abrangência daqueles que ficam isentos do pagamento da sobretaxa em 2017. E temos a garantia que agora são mais de 90% os contribuintes que verão o fim da sobretaxa a 1 de janeiro de 2017. E garantimos que o abono de família vai chegar a mais crianças num processo de aumento gradual ao longo dos próximos anos, sabendo que as crianças devem ser valorizadas como tal, por direito próprio e não na subserviência à sua família, aos seus pais, às suas mães. Garantimos um combate à precariedade, que queremos que comece no Estado, não deixando ninguém para trás, mas que seja abrangente à sociedade, porque a precariedade é um dos flagelos do nosso país. Aumentamos a defesa dos trabalhadores independentes, alterando as regras do seu percurso contributivo, abrindo as portas para um trabalho profícuo que os protege e que nós esperamos que chegue a bom porto durante o ano de 2017. Garantimos a solidariedade regional necessária, garantindo que aqueles que foram fragilizados por problemas como os incêndios que aconteceram no Funchal, na Madeira, não ficassem para trás e nós não falhássemos ao repto da solidariedade regional. Mas garantimos também que aquilo que foi um dos maiores avanços no Orçamento de Estado para 2017, com o apoio para as famílias em dificuldades que tiveram acesso à tarifa social da energia, passasse agora a ser também um avanço enorme para elas poderem ter acesso à tarifa social da água. São as provas como conseguimos ao longo deste período melhorar o Orçamento de Estado. Mas houve batalhas que o Bloco travou e que foram essenciais para melhorar também um combate essencial, a transparência. Pela transparência fica o país mais forte, é robustecida a democracia e garantimos que há um compromisso dos eleitos, daqueles que têm cargos mandatados pelos eleitos, com o povo, com os cidadãos e com as cidadãs. E por isso, quando nós votamos pela transparência na Caixa Geral de Depósitos, fazemos-lo conscientes que ela vai ficar mais forte, porque vai ficar mais próxima do que os cidadãos precisam e da forma de fiscalização que eles têm para poder fazer. Mas garantimos também que há combates que nós abrimos as portas que não conseguimos ainda convencer outras forças parlamentares. Por exemplo, ficou por fazer a alteração ao IMI que coloca os partidos como outras pessoas a pagar o IMI, ao contrário da isenção que agora acontece. Ficou por fazer a responsabilização dos autarcas, como dizia o Tribunal de Contas, essencial para que se possa pedir contas a todos e a todas na democracia. Lutas que teremos pela frente, garantias que o Bloco de Esquerda não colocará na gaveta. Sabemos como se portou o PSD, como se portou o CDS ao longo de todo este processo. Muitos casos, muitos casinhos, e sempre a tentar colocar aquilo que não era do orçamento no debate orçamental.
É paradigmático que quando o debate da especialidade começou, o líder parlamentar do PSD não estava aqui a discutir o debate do Orçamento de Estado, não quis saber do debate da especialidade, estava lá fora a dar conferências de imprensa. Prova bem a atenção que PSD e CDS tiveram, particularmente o PSD, a este debate da especialidade. A Caixa Geral de Depósitos é demasiado séria para se brincar com ela. Nós sabemos, para PSD, para CDS, o problema não é o valor dos salários, que diga Sérgio Monteiro, que tem um salário de 30 mil euros a agradecer a PSD e CDS. Sabemos bem também que a transparência também agora é uma conversão de última hora, porque António Borges foi o ministro sombra do governo anterior exatamente para não ter que cumprir com a exigência da transparência que era necessário a qualquer ministro ou qualquer ministra. Mas nós não esquecemos também das votações do PSD e do CDS. Quando os reformados e pensionistas do nosso país tiverem um aumento em janeiro e um outro aumento em agosto, elas saberão que não têm nada a agradecer a PSD e CDS, que imaginem-se se abstiveram neste aumento. Agarrados que estavam, por exemplo, à narrativa do aumento de impostos, votaram contra a redução de impostos da sobretaxa de IRS. A eliminação da sobretaxa de IRS para 90% dos contribuintes teve voto contra PSD e CDS. Mas já agora, e este é um voto que nos deve merecer atenção, Sr. Primeiro-Ministro, PSD e CDS votaram contra o programa de combate à precariedade no Estado. E se eu disse que isso nos deveria merecer atenção, Sr. Primeiro-Ministro, é porque essa deve ser uma marca de diferenciação entre a maioria parlamentar anterior e a maioria parlamentar atual. Essa é uma das contradições que está em cima da mesa. Nós sabemos que há precariedade no Estado, mas sabemos também que faltam muitos direitos, porque há também muita precariedade no privado. Sabemos que a contratação coletiva é essencial e tem de estar em cima da mesa para 2017. Mas sabemos também que se há legislação onde a Troika deixou a sua maior marca, essa legislação chama-se Código de Trabalho. E, Sr. Primeiro-Ministro, deve ser uma das prioridades para 2017. Essas são as lutas, mas também as contradições que temos que sanar na maioria atual, e esses são combates que o Bloco de Esquerda travará por diante. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, este orçamento também mostra bem as desigualdades que nós temos nas políticas europeias e basta olhar para a dívida pública para percebermos como elas batem à nossa porta com toda a força. O saldo primário do nosso país, 5 mil milhões de euros, vale mais em percentagem do PIB que qualquer outro na União Europeia. Já agora vale tanto como 25 vezes o valor do aumento extraordinário das pensões. 25 vezes. No entanto, desaparece num instante para pagar os juros da dívida pública e logo a seguir ainda temos que nos endividar para pagar o remanescente. Os lucros do Banco Central Europeu com a nossa dívida pública entre 2011 e 2016 foram mais de 5 mil milhões de euros. E já agora perguntemos a que países é que eles foram depois distribuídos. Ora, só a Alemanha teve deste dinheiro 1.281 milhões de euros. Só a França, 1.009 milhões de euros. Só a Itália, 876 milhões de euros. E por isso nós perguntamos, esta dívida, afinal, que é retirada dos cofres públicos portugueses, tem servido para engrandecer os cofres públicos dos países mais ricos da Europa. Mas olhamos também para o FMI. O FMI, que entrou em Portugal dizendo que nos queria ajudar, tem-nos uma penalização de 3% na taxa de juros que nos cobra, que vale por ano mais de 500 milhões de euros. Mais do dobro do aumento extraordinário das pensões todos os anos por uma penalização destes amigos do FMI. Mostra bem que esta alteração de política não pode passar sem um debate sério, profundo e com consequências no que toca à dívida pública, quer em Portugal, quer na Europa. Mas olhemos para o mundo, olhemos para a Europa e percebemos muito que ainda nos falta fazer. Há muitos problemas que estão à espreita. Se um Trump incomoda muita gente,
um Trump e uma Le Pen incomodarão muito mais. Face ao ascenso da extrema-direita na Europa, e nós vemos isso em Itália, na Áustria, na Holanda, na Alemanha, na França, é um erro pensar que se combate a extrema-direita com o extremismo do centro. Essa é uma conciliação impossível e o saudosismo da receita derrotada nos últimos anos. O Tratado Orçamental é exemplo disso e por isso quando olhamos para o nosso déficit, percebemos que o déficit de Portugal para 2017 é menor do que a Itália, é menor do que a Espanha, é menor do que a França. Afinal, as políticas da Comissão Europeia são tão fortes com os mais fracos, mas tão fracas com os mais fortes. Mas o que é que nos diz este extremismo do centro? Que é para cumprir, que o Tratado Orçamental não pode ser mexido. E é isso que nós não aceitamos. O Bloco de Esquerda estará na defesa do país, na linha da frente contra a turbulência da Europa, contra esta desintegração europeia, contra a instabilidade financeira que nos bate à porta dia após dia, contra a crise humanitária, quer dos pobres da Europa, quer dos desempregados da Europa, quer dos refugiados que ficam à porta da Europa. E esta falência do projeto, nós não temos qualquer conivência com ela, mas temos alternativas e elas só são construídas à esquerda. O perigo do choque externo em 2017 só pode ter como consequência a afirmação de políticas que defendem a nossa economia, o emprego, que nos soltem as amarras em relação ao Tratado Orçamental para libertar os recursos para o investimento público, proteja o país, que cria emprego. A resposta tem que passar no teste essencial, e termino com este último parágrafo, Sr. Presidente. O teste essencial é se nós conseguimos levar em 2017 uma política que responda a um desemprego estrutural abusivo, que recupere os recursos humanos que fugiram dos países, as pessoas que emigraram, as famílias que ficaram desfeitas e que garanta que nós retiremos as vantagens à troika da nossa legislação laboral. Uma política para o regresso, para recuperar quem partiu e para recuperar a nossa economia. Essa é a nossa obrigação, esse é o nosso compromisso. Obrigado, Sr. Deputado.